Qual a natureza jurídica do espaço aéreo? Como nós vimos, nós temos o mercado aeronáutico, aeronaves, transporte de pessoas e cargas. E qual é a definição técnica, né? Qual é a natureza jurídica desse local onde a aeronave desenvolve o seu voo, propriamente dito? Então, nós vamos fazer aqui uma analogia com o direito marítimo, né? A natureza jurídica do direito marítimo, do espaço, no caso do oceano, dos mares também, foi algo de muito estudo do direito internacional público antigamente. Direito inocente de passagem, ao redor da costa dos países, mas a gente pode observar que havia sempre uma limitação física, né? O navio não ultrapassa o território e assim, dentro também do território, alguns veículos terrestres não podiam ultrapassar determinadas fronteiras. Mas o espaço aéreo é diferente, né? O mundo de cima não é igual ao mundo que você vê da altura dos olhos. E aí começou-se o estudo a respeito do que seria o uso desse espaço aéreo. Alguns, principalmente os franceses, acreditavam que o espaço aéreo deveria ser livre para todas as aeronaves. O problema é que tinha que definir um espaço, uma altura mínima para se passar por cima de propriedades. É que naquele tempo as aeronaves eram pequenas, então como definir isso? Eles começaram a se preocupar quando os alemães começaram a ter balões e voar por cima dos franceses, não queriam que fossem bombardeados. E assim, observe que a questão militar sempre foi um pensamento relevante, vamos dizer assim, na definição do espaço aéreo. E aí, tecnicamente, depois da Convenção Internacional de Chicago, definiu-se que para tutelar os interesses econômicos desta liberdade de uso do espaço aéreo deveria ser feita de acordo com a soberania do Estado, sobre o qual aquele espaço aéreo, no caso, esteja disposto. Então, nós temos uma liberdade de uso, porém, restrito à soberania do Estado está o espaço aéreo. Então, aqui a Convenção de Chicago, em 44, né, a Aviação Civil Internacional determinou, então, que a natureza jurídica do espaço aéreo é a soberania do Estado que determina o seu uso. Ele pode determinar regiões que não possam ser sobrevoadas, por exemplo, onde tem, por exemplo, a sede da Presidência da República, coisas do gênero, não pode ser sobrevoado. Regiões perigosas, restritas para treinamento militar, né? Então, todas essas informações têm que ser passadas à comunidade que explora esse espaço aéreo. Então, se a natureza jurídica do espaço aéreo é a liberdade condicionada à soberania do Estado, nós temos que entender que existe a criação internacional de um sistema de gerenciamento desse tráfego aéreo, o chamado Air Traffic Management, ou seja, as aeronaves têm que obedecer circuitos de voo em determinadas regiões, conforme a regra internacional. Uma aeronave voa no Brasil do mesmo jeito que voaria em qualquer lugar do mundo. Então, o aviador que vai voar na Alemanha, voar no Brasil, ele tem que olhar as cartas de navegação, tem que se colocar a par das restrições, né? As notícias para os aviadores, chamado no terms, e assim por diante. Aquelas pessoas que estão mais familiarizadas com operações de aeronaves talvez entendam mais isso, mas para aqueles que talvez não tenham um conhecimento técnico mais específico, o importante é que vocês, quando viajam de avião, verificam que as rotas, às vezes, não voam diretamente para os locais que vocês gostariam. Tem que fazer certos sobrevoos de países que que não podem ser sobrevoados, como Cuba, recentemente, ou tem sido desviado porque houve um problema de erupção vulcânica, que é um problema também. Então, observe que a exploração do espaço aéreo requer a tutela da soberania do Estado sobre o qual você está voando. Aqui nós temos uma visão bem prática do tamanho do espaço aéreo brasileiro. Nós temos as regiões de informação de voo, que é a FIR, né, Flight Information Region. Observe que ela é praticamente maior que o próprio território nacional. E essa divisão toda que tem aí, ela se aplica a todos os demais países do mundo. Então, cada país tem a sua divisão. Isso aqui que foi atribuído ao nosso espaço aéreo. Aqui talvez um pouco mais clara a visão, e mostra maior ainda, tem uma proporção mais adequada. Então, se nós observarmos aqui essa questão de toda aqui em cima do Atlântico, né? Aquele acidente da Air France, o avião praticamente aconteceu de cair aqui bem próximo da divisão das duas soberanias. Então, observe que o Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, o DCE, tem responsabilidades muito próprias, né?
Aqui, uma divisão agora, o que seria espaço aéreo superior e inferior, né? Determinou-se internacionalmente que 24.500 pés seria acima do qual seria espaço aéreo superior e abaixo desse o inferior. E agora, quando nós começarmos a pensar no uso dos drones, claro que nós estamos pensando em espaço aéreo inferior, mas podem haver drones no futuro que possam explorar os dois níveis de espaço, né? Espaço aéreo superior e inferior. Aqui eu não coloquei, mas aqui de curiosidade, acima de 150 quilômetros, né, de altitude, aí nós estamos falando já de espaço epicatmosférico, que seria direito aeroespacial, não seria nosso estudo. E aqui, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo é o que cuida praticamente da tutela desses direitos de soberania do Brasil. É dividida nesses SINDACTAs, 1, 2, 3 e 4. Né? Então, é uma divisão, obviamente não obedece à divisão física do país, mas sim em termos de responsabilidade de radares e coisas relacionadas à segurança do tráfego aéreo. E aqui, de uma forma mais sintética, para aquelas pessoas que têm uma visão mais prática, né, talvez uma visão mais objetiva do como é que, desde o aeroporto até o próximo destino, como fica a responsabilidade. Nós temos a área a chamada área de controle, torre de controle, que cuida do aeroporto. Depois nós temos o mais acima a zona do aeródromo, que é importante também a defesa e a proteção aqui para a construção de prédios, tem que observar certos gabaritos. Depois nós temos a zona de controle mais acima, a CTR, né, que já abrange mais, pode ter vários aeroportos numa mesma CTR, né, e depois o APP, que é o controle de aproximação, que já é outro controle para a aeronave já se deslocando do local de partida. E pode ter vários aeroportos na região de aproximação. E o controle de área, que é o maior centro de controle de área, que é o ACC, esse faz o controle mais efetivo da navegação aérea durante uma parte da navegação. Entre um voo daqui de Porto Alegre para Recife, tem que passar pelo centro Curitiba, depois eventualmente foi para Brasília, passa centro Brasília, o Amazônico, no caso do Recife, centro Recife, que esse justamente, o centro Recife cuida muito da parte da FIR em cima do oceano. E agora, na próxima etapa, vocês vão ver no site do DCEA, para quem quiser estudar com mais a miúde, ver filmes, assistir depoimentos, lá é bastante interessante para que nós conheçamos melhor este espaço aéreo nacional que está sendo sobejamente cuidado pela Força Aérea. Quer dizer, não é a ANAC que cuida dessas questões, a responsabilidade e a autoridade é o DCEA, por meio da Força Aérea. No site do Departamento de Controle do Espaço Aéreo tem um mapa interativo muito interessante para as pessoas conhecerem, verificarem o tamanho do espaço aéreo brasileiro, com os aeroportos. Aparece inclusive a nossa direita lá, Fernando de Noronha, né? E verifiquem que tem a região de informação de voo é grande, né? O avião aquele que caiu da Air France num voo para Paris e caiu justamente lá bem em cima, no último ponto praticamente entre o espaço aéreo brasileiro e o próximo, né? Observe que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande, por isso que o Departamento de Controle do Espaço Aéreo tem uma atribuição bastante grande, uma responsabilidade toda. Nós temos praticamente um espaço sobre o mar, né, maior que o espaço geográfico do Brasil. E isso tudo é de responsabilidade do exercício da soberania, né, que é um dos princípios, no caso, da exploração do espaço aéreo, a natureza jurídica, como nós havíamos explicado no início. Vale a pena a gente chamar a atenção desse site de pesquisa aqui do DCEA, o Departamento de Controle de Espaço Aéreo. Isso aqui é um serviço oferecido pela Força Aérea de grande valia, não só para quem pilota ou busca na aviação informações, mas basicamente para as pessoas curiosas em desenvolver o seu conhecimento aeronáutico. Aqui, de todas essas páginas que podem ser verificadas futuramente, o saliente importante é essa aqui, que é o AS Web. Aqui é onde o aeronavegante, o piloto, né, busca as informações para realizar o seu voo, né? Observe que tem português ali, não sei se algumas pessoas também podem optar por outro idioma.
Só que oferecido também no FAA, as autoridades aeronáuticas europeias também têm. Aqui tem as informações para os navegantes, que é Notice to Airmen, informações importantes, relevantes no aeroporto, carta de navegação, informações circulares, rotas preferenciais, informações sobre o IP Brasil, seria como se fosse uma rota aérea, né? As informações sobre aeroportos, sobre aerovias, tudo aquilo que é necessário para fazer um planejamento de voo. Pessoas que voam em aviões privados, em fazendas, às vezes necessitam dessas informações. Aqui, por exemplo, tem a rede MET, que dá a questão da meteorologia. Às vezes, para fazer um voo para determinado local, aqui eu vou ver as condições dos aeroportos. O verdinho são os aeroportos que têm condições visuais boas. Os em vermelhos indicam que as condições meteorológicas não são as mais adequadas. Por exemplo, vamos clicar em cima desse aqui. Aeroporto de Bacaxiri, nesse momento em Curitiba. Está chovendo, rain, essas informações todas aqui são codificadas, então não adianta, tem que saber a leitura técnica. Mas existem programas de computador que dão essa informação já decodificada. Amarelo significa condições visuais intermediárias, isso aqui é em relação a voo, condições de voo por instrumentos ou visuais. O verde que está operando em condições visuais, né? Geralmente sem grandes complicações. E, voltando aqui à nossa outra página, esse aqui é o GeoAS Web, para as pessoas que queiram fazer um determinado voo, por exemplo, na região aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo. Vai aumentando aqui a definição, vai fazer um voo, por exemplo, de uma aeronave pequena, aqui, fazer um voo visual, sair de Butiá, um campo de pouso, onde a gente estivesse, para Rio Pardo, ou coisa do gênero. Depois tem aqui as informações sobre distância, todos os medidores, desenhar uma linha para fazer o voo daqui para outro lugar, Santa Cruz do Sul, aqui que tem um aeroporto, um aeroclube. Então, isso aqui são informações que hoje muito fáceis de serem obtidas, que no início da aviação, quando iniciamos a aviação na década de 80, não se tinha esse tipo de programa com esse grau de informação. Então a pessoa aqui consegue desfrutar não só de conhecimento, mas também agregando valor aí, conhecimentos geográficos. Aqui o plano de voo, aqui já é uma questão mais técnica, aqui é com o piloto tem que fazer o plano de voo, ou a notificação do voo quando vai fazer um voo local. Esse aqui já é uma questão mais técnicas interessantes aos pilotos, provavelmente dito. Bom, o objetivo aqui de mostrar esse momento é que vocês têm isso na internet e em outros sites, e isso, de certa forma, não só encoraja aqueles que oferecem essas informações, mas estimulam a melhoria do conhecimento aeronáutico, né? O espaço aéreo, todas as questões que explicamos um pouco na nossa aula respectiva, as cartas aqui de curiosidade, por exemplo, as cartas de navegação. Aqui nós temos praticamente o que existe no país, mas aqui eu teria que abrir uma carta, vamos pegar essa aqui. Aqui temos uma carta de aproximação por instrumento. Por que por instrumento? Porque os voos regulares são feitos o voo pode estar em condições visuais, mas o voo é feito por instrumentos, regras de voo por instrumentos. Isso é o mundo inteiro. Quando se faz um voo no aeroclube de aprendizagem, o voo é visual, olhando para fora, né, olhando o horizonte, aquelas coisas todas. Mas voando um voo regular, não, 100% é voo por instrumentos. E aqui é um tipo de aproximação, parece complexo, né, para as pessoas não estão habituadas, mas aqui a trajetória da aeronave, a categoria da aeronave, de acordo com a sua esteira de turbulência, que são dados técnicos, claro, ligados a quem está operando. Mas para a curiosidade geral está aqui. Então, quando a pessoa chega num voo do norte do país, faz essa aproximação aqui para essa cabeceira. E tem a outra, dependendo dos ventos, utilizada a outra cabeceira. Aqui, mais uma vez, quando nós havíamos falado sobre o espaço aéreo condicionado, está aqui, ó. Esse aqui é um espaço aéreo perigoso, dangerous, aqui, de 600 pés até o chão, não deve ser passar com a aeronave aqui, né? Por alguma razão, né? Aqui por próximo tem a base aérea de Canoas, aqui para cima, então também tem operações militares, muitas vezes. Então, parece um pouco poluído aqui, mas a pessoa habituada com a visibilidade da carta, com as informações, sabe que tem que olhar, né? Existia a Jeppesen, que é um outro fornecedor dessas cartas, que talvez sejam mais fáceis de serem lidas. Eu não coloquei aqui nos filmes, até porque talvez tivesse que pagar direitos autorais para esses outros editores dessas cartas. Mas isso aqui é uma carta oferecida pelo governo, então está aqui no site do DCE.
e que pode ser consultado por quem quiser. E aqui, inclusive, tem sempre inglês e português, né? Aqui é a visibilidade que tem que ter na pista, né? Para uma aproximação utilizando o diretor de voo, ou seja, esse aqui é um piloto automático, ou head-up display, quer dizer, esse aqui o piloto nem tira o rosto, não desvia os olhos do para-brisa. Esse aqui é refletido diretamente no vidro do piloto, então ele enxerga ao mesmo tempo a questão meteorológica na frente, e tem a replicagem de todos os instrumentos de voo, importante para a aproximação, no próprio aparelho, ou seja, pode ser pesquisado na internet, você bota isso aqui e lá vai aparecer o desenho do fabricante, que existe várias marcas, né? Eu trago isso aqui para vocês porque eu sempre acho que o passageiro, por mais que ele não queira saber das coisas, é bom entender que não se faz voo cego, né? O piloto não faz voo cego, ele faz voo por instrumento. Essa aqui é a carta de aproximação por instrumento do aeroporto do Salgado Filho. Todos os aeroportos têm o mesmo padrão, né? Agora, tem aeroportos que não têm essas cartas, obviamente. Só cartas de operações visuais, né? Bom, voltando aqui para o nosso início da informação, nós temos agora, essa aqui é uma das informações que tem nesse site, nesse subitem aqui, né? Então, cartas de navegação, informações circulares de apoio, rotas, assim por diante. E aqui tem links com outras informações de outros órgãos também, então eu sugiro que as pessoas que buscam um certo aprimoramento aeronáutico comecem aqui com essas informações do DSE, da ANAC também tem em relação à certificação, em relação à legislação específica de determinado tipo de aeronave, aquela coisa, todas as coisas do gênero. Aqui é um site do DSE muito, muito didático e que pode ajudar as pessoas a entender melhor o nosso sistema de controle de tráfego aéreo. Principalmente as pessoas ligadas ao setor de viagens e assim por diante. Então, um conhecimento, às vezes, oferecer serviços, se eu trabalhasse na área de turismo, eu teria muito interesse em saber questões meteorológicas, às vezes, para saber se no tempo da minha viagem vai ter uma viagem agradável ou não, né? Bom, isso aqui é apenas indicativo. Então, as publicações aqui, todas as que tem, cartas, NOTAM, espaço aéreo, aeródromos e o início, que tem vários vídeos sobre o que está sendo desenvolvido na aviação no Brasil e, inclusive, com sites, com links para o mundo inteiro.